Então, pessoal, vamos prosseguir aqui com o nosso conteúdo. Nós estamos ainda na primeira parte aqui fazendo uma revisão matemática, certo? E aí, nós já estudamos os operadores que estão aí em amarelo, que é o gradiente, o divergente e o laplaciano. A gente estudou isso no plano cartesiano, né, em duas dimensões, né, funções de duas variáveis, na nossa segunda aula. E agora nós estudamos também me enganei, né? Na primeira aula nós estudamos isso e na segunda nós estudamos o espaço, né? As propriedades dos vetores no espaço e tal, funções de três variáveis. E aqui nós vamos unir essas duas ideias e vamos estudar o gradiente, o divergente e o laplaciano, e vai aparecer um novo aqui, que é o rotacional, que ele só faz sentido para o nosso contexto de estudo em três dimensões. Então, por esse motivo eu não falei ele lá na primeira aula, certo? Então hoje nós vamos ver gradiente, divergente, rotacional e laplaciano em três sistemas de coordenadas, que são os mais importantes, né? Que são as coordenadas cartesianas, cilíndricas e esféricas. E aí a gente vai fazer exemplos disso tudo, certo? Para a gente ter uma espécie de catálogo assim de todas essas fórmulas, e quando a gente precisar, essa aula vai servir de referência para isso durante a disciplina, né? Muito bem. Sendo que tudo isso vai ser no espaço tridimensional. Pessoal, esses operadores eles vão ser fundamentais na parte final da disciplina, né? Porque as equações de escoamento lá usam esses operadores, tá? Bom, então na primeira parte nós vamos estudar isso em coordenadas cartesianas, certo? Esses operadores eles servem para simplificar, por incrível que pareça, as equações, para que elas não fiquem muito grandes. Quando a gente escreve as equações usando esses operadores, elas ficam menores. E aí, se a gente eventualmente precisar calcular, a gente calcula usando as fórmulas que eu vou discutir hoje, certo? Existem também identidades vetoriais, né? E escalares também, que envolvem esses operadores, mas eu posso discutir isso no início da próxima aula, na sexta, certo? Muito bem. Então, só para revisar aqui, as coordenadas cartesianas, elas são formadas por esse sistema de três eixos, tá? E três eixos ortogonais que eles têm uma orientação. Se eu trocar ali x por y, não pode, porque eu vou mudar a orientação do espaço, certo? Então tem que ser assim, de maneira que quando eu vou do x para o y e do y para o z, isso siga uma espécie de regra da mão direita, que quando eu vou do x para o y, o dedo polegar aponta para o eixo z. Enfim, mas tem essa orientação. E aí esse tamanho bem aqui vai ser o x, quer dizer, a gente tem um ponto P. E aí a gente monta um paralelepípedo de modo que esse ponto P seja o extremo dessa caixa. E aí o tamanho aqui vai ser a coordenada x e respectivamente, né, o tamanho da coordenada y e z vai ser essas coordenadas desse ponto. Aí a gente escreve esse ponto assim, x, y e z. Certo? Tá, mas isso aí a gente já viu, né? E aí o gradiente em coordenadas cartesianas nós já vimos em duas dimensões, mas em três dimensões ele é isso aqui. O gradiente é sempre o gradiente de uma função escalar f. Então ele vai ser a derivada parcial de f em relação a x e chapéu, mais a derivada parcial de f em relação a y, j chapéu, mais a derivada parcial de f em relação a z, k chapéu. Esse é o gradiente em coordenadas cartesianas, certo? Então, se a gente pensar num exemplo aqui, vamos pensar nessa função aqui. Vamos pensar numa função de três variáveis, f de x, y, z, igual e elevado a menos 5x
mais y ao quadrado mais z, certo? Então o gradiente é sempre o gradiente de uma função escalar. Nesse caso aqui a gente tem uma função escalar de 3 variáveis. Então, para achar o gradiente a gente acha as derivadas parciais e depois reúne lá na fórmula. Então, a derivada de f em relação a x vai ser a derivada disso aí em relação a x. Então esses dois termos aqui não dependem de x, a derivada dá zero. E a derivada desse aqui vai dar menos 5 vezes a exponencial. Aí da mesma forma, a gente faz as outras. Então a derivada de f em relação a y vai ser derivada em relação a y. Aqui também o primeiro e o último termo não vão depender de y, então basta botar esse. E aí vai ficar 2y. Depois, derivada parcial de f em relação a z. Basta eu derivar, como é em relação a z, basta eu derivar o último termo que é z e vai dar 1. Certo? Então com isso a gente tem as três componentes do gradiente. E aí a gente pode dizer que o gradiente dessa função f vai ser, então, menos 5e a menos 5x e chapéu, mais 2yj mais k chapéu. Certo, pessoal? Alguma coisa? Alguma dúvida em relação a esse primeiro exemplo, esse primeiro caso aí? Não, professor. Não. Vocês chegaram a estudar isso em cálculo 2? Não lembram? Bom. Acho que Se não me engano, a gente viu. Foi? para a turma de 2018 a gente teve um pouco de cálculo 1 e 12 em física 1. O professor de física 1 que ensinou a gente. Pode crer, faz um tempinho já, né? Sim. Primeiro semestre. Beleza. Aí a gente... Obrigado, então, pessoal, por me informar. Assim, eu sei que pelo menos vocês tiveram um início aqui. Desse assunto, né? Claro que se aprofundaram em muitas outras coisas. Bom, aí a gente tem o Laplaciano aqui. Então o Laplaciano ele vai transformar uma função escalar num escalar também. E em coordenadas cartesianas, esse Laplaciano da f, ele é escrito assim, como segunda derivada dela em relação à primeira variável, x, né? Mais a segunda derivada dessa função em relação a y, mais a segunda derivada dessa função em relação a z, certo? Então esse aqui é o Laplaciano. Ele tem uma outra notação também, que é essa aqui, ó. O Laplaciano ele também é representado como sendo assim, o gradiente ao quadrado, como se fosse um gradiente ao quadrado, né? Vou já explicar por quê daqui a pouco, mas ele tem essa outra representação também, tá? Então esse é o Laplaciano. Beleza? E aí a gente pode, como exemplo, calcular o Laplaciano da função anterior aqui. Dessa mesma função f de x, y, z aí. Porque a gente já tem algumas derivadas, então facilita o cálculo, tá? A gente usar isso como exemplo, tá? Então, vamos ver como exemplo aquela mesma f de ainda agora, né? Que era e a menos 5x mais y ao quadrado mais z. Certo? Então a gente viu aqui que a derivada em relação a x deu menos 5e a menos 5x. A derivada em relação a y deu 2y, e em relação a z deu 1. Então com isso
Então com isso a gente calcula as segundas derivadas aqui, né? A segunda derivada em relação a x é a derivada da primeira derivada, certo? Então ela vai ser a derivada do que está lá, menos 5 e a menos 5x. E aí vai ficar o menos 5 que já está. Quando a gente deriva de novo, menos 5 de novo. Então isso vai dar 25e elevado a x. Depois a segunda parte aqui. Segunda derivada em relação a y. Vai ser a derivada em relação a y da primeira derivada. Não sei quantas vezes eu vou falar a palavra derivada hoje. Mas aí a gente substitui, que é 2y, né? A gente já calculou aqui. Então a derivada disso vai dar simplesmente 2. E a última dá zero, né? Que é a derivada de uma constante. Então isso dá a derivada em relação a z de 1. Por que 1? Porque essa é a derivada de f em relação a z. Então, resumindo, o laplaciano vai ser a soma de tudo isso, certo? Então, o laplaciano de f vai ser 25e elevado a x mais 2. Certo? Então, esse é o laplaciano de f. Da função f. Certo? Outra operadora, a gente já viu o gradiente e o laplaciano. Outro operador é o divergente. O divergente ele já é um operador que atua sobre uma função vetorial, certo? Então o divergente ele atua sobre uma função vetorial. Ou a gente poderia dizer também campos vetoriais, que é a mesma coisa. Certo? E aí o divergente ele vai atuar sobre um campo vetorial A, que ele vai ser escrito assim, a componente x i chapéu, mais a sua componente y j chapéu, mais a sua componente z k chapéu. Isso daqui é um campo vetorial, certo? Então o divergente ele vai atuar sobre um campo dessa forma, né? Da seguinte maneira, ó. Divergente de A vai ser a derivada da componente x do campo em relação a x, mais derivada da componente y em relação a y, mais a derivada da componente z em relação a z. Certo? Então esse vai ser o divergente em coordenadas cartesianas. Então veja que o divergente transforma um vetor aqui, que era o campo A, vetorial, num escalar, né? Que é esse número aqui. Então, como exemplo, a gente pode pegar esse campo que eu vou escrever aqui, né? O campo A igual x mais y e chapéu, mais z menos x ao quadrado j chapéu, mais z quadrado mais x k chapéu. Então vamos calcular o divergente desse campo vetorial. O divergente de A é só usar a fórmula, né? Então para usar a fórmula a gente primeiro tem que calcular três derivadas, que é a derivada de AX, ou melhor, recuando mais ainda um passo, a gente primeiro tem que identificar as componentes desse campo. Então a componente x é simplesmente o que multiplica i chapéu. Então é x mais y.
A componente y é o que multiplica j chapéu. Então é z menos x ao quadrado. Finalmente, a componente z é o que multiplica k chapéu. Então é z quadrado mais x. Certo? E aí a gente tem 3 derivadas aqui para calcular. Depois de identificar essas componentes, a gente vem e calcula aqui. Então a derivada da componente x em relação a x vai ser a derivada em relação a x desse primeiro termo, x mais y, que vai dar 1, né? Depois, a derivada da componente y, que a gente já identificou, vai ser a derivada em relação a y de z ao quadrado menos x ao quadrado, que vai dar 0 porque o y não aparece aí. E finalmente, a terceira derivada da componente z em relação a z, né, vai ser a derivada em relação a z de z quadrado mais x, que vai dar 2z. Então a gente reúne isso aqui, né? E o divergente desse campo vai ser a soma dessas 3 derivadas pela fórmula anterior, né? Então vai ficar só somar as 3. Então vai ficar 1 mais 0 mais 2z, que dá 1 mais 2z. Certo, pessoal? Então esse é o divergente. Se vocês quiserem interagir a qualquer momento, fiquem à vontade, tá? Precisa ter Tá bom, professor. vergonha de perguntar. Quer falar alguma coisa? Pode falar. Professor, eu não entendo por que dá 1, 0 e 2z. Tipo, porque não tem número, como é que chega esse resultado? Não entendi. Você tá, por exemplo, aqui a primeira, essa primeira aqui, por exemplo. Você não entendeu Sim, essa passagem bem aqui? aqui no caso que chega ao resultado 1. Ah, tá. Então vamos ver como exemplo essa primeira aí. Que estava assim, né? Uma derivada parcial. Não importa muito quais são as letras, mas a questão é a seguinte. Quando eu boto assim, derivada em relação a x, né? Essa letra que fica embaixo, essa variável que fica embaixo, é a variável que eu vou derivar. Então eu tenho que identificar aqui onde ela aparece. Aí nesse caso aqui eu vou derivar em relação a x, e o x aparece bem aqui, né? E como eu estou somando, eu posso separar isso assim. Então vai ser a derivada de x em relação a x, mais a derivada de y em relação a x. Aí esse segundo termo aqui dá zero, porque x e y... Bom dia, Rodrigo. Então esse segundo termo aqui dá zero porque x e y são variáveis independentes. Então a derivada de uma em relação à outra dá zero sempre. Então esse aqui dá zero porque x e y são independentes. Não deu para escrever tudo. E essa daqui, ela dá 1 porque é a derivada de x em relação a si mesmo, né? Aí lá do cálculo tem essa regra aqui de derivada, né, de x elevado a n, que é nx elevado a n menos 1. Então se eu derivar x elevado a 1, tá difícil de identificar isso aqui, né? A derivada de x elevado a 1, ela vai ser 1 vezes x elevado ao n, que é 1 menos 1 da fórmula. Então é 1x elevado a 0, que é 1. Aí por esse motivo essa derivada aqui dá 1. Então fica 1 mais 0, que é 1. Eu não sei se... Tá, agora eu entendi. Entendeu? Era isso. Aí Aham. nas outras aqui o raciocínio é parecido, quer dizer, ó. Na segunda eu estou derivando em relação a y.
mas aqui dentro só tem x e z. Então dá zero, porque não tem y. Elas são independentes, né? Aí aqui entendi. na terceira tem z quadrado. Então eu derivo z ao quadrado usando essa regra também, né? Aí dá 2z. E a derivada do x em relação a z vai dar zero, porque também x e z são diferentes, então são independentes. É isso, mais ou menos. Perfeito, entendi. Tá bom. Qualquer coisa é só perguntar. E aí, além do divergente, né, que é esse daqui, dado por essa fórmula aí embaixo, a gente tem também em coordenadas cartesianas o rotacional. O rotacional ele tem uma fórmula um pouquinho maior, que já é um pouquinho mais demorado talvez de memorizar, né? O rotacional ele também atua sobre um vetor, ele atua sobre uma função vetorial, melhor dizendo, que é a mesma coisa que campo vetorial, como a gente já disse, né? E o resultado também é um vetor. O resultado é vetorial também. Então o divergente que a gente acabou de ver, ele transforma um vetor num escalar, né? Mas o rotacional não. Ele transforma um vetor em outro vetor. E a fórmula dele, né? Ele é representado assim por esse gradiente com essa cruz. O cálculo dele é feito assim. Então vamos supor que a gente tem um campo vetorial de novo aqui. AX e chapéu mais AYJ mais AZK. Então o rotacional ele vai ser calculado como se fosse um determinante aqui. E onde a primeira linha vão ser os versores, a segunda linha vão ser derivadas. Isso aqui é derivada em relação a x, derivada em relação a y e derivada em relação a z. Vou deixar aqui no cantinho. Aqui, ó. Derrom x é a mesma coisa que a derivada parcial em relação a x e assim por diante. Y é derivada em relação a y, né? E esse aqui é isso. Só para não escrever aqui que fica muito grande. E aqui vai entrar componente AX, AY e AZ. Isso daqui é só uma fórmula rápida, entre aspas, rápida, né? Porque ela é menor do que a que eu vou escrever agora, tá? Então, sem usar esse determinante aí, o rotacional fica derivada da componente Z em relação a Y menos a derivada de AY em relação a Z e chapéu. Então essa é a primeira componente do rotacional. Mas aí ele vai ter mais duas que eu vou escrever aqui embaixo, que está acabando aqui o espaço. Derivada da componente x em relação a z, menos a derivada da componente z em relação a x, mais derivada da componente y em relação a x, menos a derivada da componente x em relação a y, k chapéu. Então, pessoal, pode ser um pouco estranho ver isso pela primeira vez, não sei se vocês já viram isso antes, porque a fórmula é grande, mas assim, tem duas coisas. Primeiro que não vou exigir que vocês memorizem isso, né, porque mesmo que não fosse EAD, né, esse período de EAD, mesmo que não fosse, eu ia dar uma folha na prova com essas fórmulas, tá? Mas elas, quero pelo menos que vocês percebam que, ou tentem perceber que faz sentido essa fórmula, porque ela é cíclica, certo? O rotacional, devido a esse símbolo aqui, que na verdade está ligado a esse determinante, o rotacional ele tem uma propriedade de ser cíclico, no seguinte sentido, ó. A componente I não tem
nem derivadas, nem componentes x, que seria o correspondente ao i. Então, se eu fizer um ciclo x, y, z, a componente x ela vai começar aqui do início. Então, vai ser AZ em relação a y. Depois eu troco o sinal e troco as posições aqui do y e do z. Então, é mais ou menos essa a lógica. Depois, na componente j, não vai ter y, vai ter só x e z. E eu começo também ciclicamente aqui, né, na derivada em relação a z da componente que sobrou. Não, me confundi. Da derivada em relação a z da componente que sobrou, que é ax. E depois eu mudo o sinal e troco o x e z de posição. E assim por diante. Então não espero que vocês memorizem essa lógica, né? Até porque eu falei muito rápido, mas enfim, tem uma lógica por trás disso aqui. E essa lógica está relacionada justamente com as aplicações desse rotacional, né? Então, na física, por exemplo, o divergente e o rotacional eles têm uma aplicação muito interessante. Mas antes de discutir essa aplicação, vamos ver um exemplo aqui. Então vamos calcular o rotacional daquele mesmo campo A que eu escrevi ainda agora, que era esse aqui. X mais y, i, z menos x ao quadrado, j, e z quadrado mais x, K-chapéu. Vamos calcular o rotacional dele. Então primeiro a gente identifica as componentes, né? Então as componentes elas vão ser AX, vai ser x mais y, AY vai ser z menos x ao quadrado, e AZ vai ser z quadrado mais x. Aí a gente vai calcular as componentes agora do rotacional. Tá. Então a componente x, né, que é a componente x chapéu, vai ser essa aqui. Vai ser derivada de AZ em relação a y menos a derivada de AY em relação a z. Então isso vai ser a derivada em relação a y de AZ, aí eu substituo o AZ esse aqui. Então é z quadrado mais x menos a derivada em relação a z da componente AY, que é z menos x ao quadrado. Então isso aqui vai dar, essa primeira é uma derivada em relação a y e aqui não tem y, então vai dar 0. A segunda, derivada em relação a z dá 1 e em relação a x dá 0. Então isso dá menos 1, essa primeira componente. Depois a componente y. A componente y do rotacional vai ser, não vai caber as três aqui, né? Vai ser a derivada da componente x em relação a z menos a derivada da componente z em relação a x. Então fica a derivada do ax lá, que é x mais y, menos a derivada em relação a x do az, que é esse aqui. Então essa primeira é uma derivada em relação a z, onde aqui não tem nem só tem x e y, não tem z, então dá 0, menos derivada de z quadrado em relação a x é 0 e de x em relação a x é 1. Então fica 0 menos 1, menos 1 também. Então continuando,
Continuando, a gente vai ter a componente z dele, que vai ser derivada de ax em relação a z. Aliás, tá errado, né? De AY em relação a x, menos a derivada de ax em relação a y. Então fica a derivada em relação a x da componente y, que é z menos x ao quadrado, menos a derivada em relação a y da componente x, que é x mais y. Então essa primeira aqui, derivada em relação a z dá zero, fica a derivada de menos x ao quadrado, que é menos 2x. Menos da fórmula aqui, derivada em relação a y de x mais y. Então fica só derivada de x dá zero, de y dá 1. Então fica menos 2x menos 1. Então o rotacional, finalmente, né? Então, depois de tudo isso, o rotacional de A vai ser a componente x e chapéu, componente y j e componente z k chapéu. Então vai ficar menos 1, que nós calculamos, i chapéu, menos 1 j chapéu, e essa última aqui, menos, eu vou botar assim entre parênteses, 2x mais 1 k chapéu. Certo, pessoal? Então vocês devem ter percebido aí que o rotacional geralmente dá um pouquinho mais de trabalho de calcular, né? Aí eu queria falar um pouco agora sobre o significado disso, tá? Eu acabei não preparando para falar isso, mas eu acho que a gente não pode ficar sem falar. Significado. Então, pessoal, é assim, ó. O divergente ele mede o quanto um campo se espalha no espaço, certo? Acho que seria bom falar isso melhor, né? Então, é assim, o divergente mede o quanto um campo vetorial se espalha, ou seja, né, o quanto ele diverge, daí o nome. A partir de um certo ponto. Aliás, num certo ponto. Então, isso vai ter um significado físico devido a esse comportamento. Já o rotacional, ele mede o quanto um campo vetorial ele rotaciona. Tá legal. Vá lá. Vai ficar no YouTube enquanto os servidores existirem. Não tem problema não. Então o rotacional mede o quanto um campo vetorial literalmente rotaciona, né? A partir de um certo ponto. Então eles medem coisas diferentes e por isso eles dão informações complementares sobre o significado de um campo vetorial, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, um campo vetorial como esse aqui, como por exemplo o campo elétrico, gerado por uma carga pontual Q, é um campo que diverge. Então esse campo elétrico que a gente chama de E maiúsculo, né,
ele vai ter um divergente que vai ser não nulo, certo? O divergente do campo vetorial gerado por uma carga não vai ser nulo. Por outro lado, um campo magnético ele sempre vai ter divergente nulo, porque ele vai ter um aspecto diferente assim. Porque na verdade é o seguinte, a gente vai ter um ímã aqui, que vai ter um norte, que vai ter um sul. E devido a isso, todas as linhas de campo que saem aqui do norte vão aqui para o sul. Então esse campo magnético ele vai ter um aspecto assim. Né? E aqui vai diminuindo. E eu poderia ficar o dia inteiro desenhando essas setas e não acabar nunca, porque elas são infinitas, mas é só para dar uma ideia aqui. Tá, então esse campo magnético gerado por um ímã, por exemplo, ele vai ter um divergente nulo, né? Isso aqui seria o campo magnético. B. Então esse campo magnético ele já vai ter um divergente igual a zero. O que significa, né, que esse campo ele não está se espalhando a partir de um ponto. Ele não está divergindo a partir de um ponto, o que significa na verdade que ele não tem uma fonte, certo? E isso está relacionado com o seguinte: enquanto o campo elétrico que tem um divergente não nulo, né, ele tem uma fonte pontual, que é uma carga pontual, o campo magnético não pode ter uma fonte pontual. Ele tem sempre dois polos, que é o polo norte e o polo sul, né? Por quê? Porque ele não diverge a partir de um ponto só. Ele diverge a partir de dois polos sempre. E por esse motivo o divergente dele é zero. Falando de uma maneira mais simplificada aqui, né? E aí com o rotacional, curiosamente, nesse exemplo que eu dei, vai ser exatamente o oposto, né? Então, no caso do rotacional, vai acontecer o oposto, quer dizer, esse campo elétrico estático aqui, de uma carga pontual, ele não rotaciona, como a gente pode perceber, ó, né? Esse campo elétrico não rotaciona, no caso em que ele é estático, tá? Porque eu sei que eu estou só dando um exemplo, mas a gente tem que também ser fiel à ciência, né? Esse campo elétrico estático ele não rotaciona. Então, se a gente pegar qualquer exemplo de campo elétrico lá do Halliday, volume 3, lá dos primeiros capítulos, e se a gente calcular o rotacional desse campo, o rotacional desse campo elétrico estático vai dar zero. Ele não vai ter nenhum tipo de rotação. Então o rotacional é capaz de nos dar essa informação matematicamente. Por outro lado, esse campo magnético bem aqui, que eu vou ver se eu consigo recortar um pedaço. Eu acho que eu não vou conseguir hoje. Enfim, esse campo magnético ele já tem um rotacional diferente de zero, né? Por outro lado, o campo magnético ele sempre rotaciona quando ele existe, né?
Então o rotacional dele, desse campo magnético B, vai ser diferente de zero. E isso tudo vai ser importante no nosso estudo de fluidos, porque lá a gente vai estudar o campo de velocidade de um fluido, né? Então quando tiver assim um escoamento que tiver um buraco, esse fluido vai rotacionar aqui. Então o rotacional do campo de velocidade do fluido vai ser diferente de zero. Também quando tiver uma fonte de água isso vai acontecer, né? Então aqui a gente vai ter o campo de velocidade de um fluido e o rotacional dele vai ser diferente de zero. Mas quando a gente tiver um fluxo laminar, assim, que a água está passando num tubo, aí o rotacional vai ser zero, certo? Então é mais ou menos por isso que a gente está estudando isso aqui. Bom, aí a gente precisa ver agora como é que fica isso tudo em outros sistemas de coordenadas. Em primeiro lugar, em coordenadas cilíndricas, a gente precisa discutir um pouco o que são essas coordenadas. Então as coordenadas cilíndricas, elas são uma mudança, né? Uma mudança de variável, basicamente, que facilita o estudo de certas situações. Então certas situações que tem o que a gente chama de simetria cilíndrica, ou seja, que são mais fáceis de estudar comparando a situação com o cilindro, elas exigem que a gente faça essa mudança de variável. Não exige, mas facilita fazê-la. Então a ideia é a seguinte: se a gente pega um ponto P, que é essa bolinha vermelha aqui, que eu chamei de P, do espaço, certo? A gente pode, obviamente, escrever ele em coordenadas cartesianas, né? P pode ser escrito em coordenadas cartesianas x, y e z, obviamente. Mas nós vamos escrevê-lo em outras coordenadas que nós vamos chamar de R, φ e z, que vão ser as coordenadas cilíndricas, certo? Então as coordenadas cilíndricas para a gente vai ser R, φ e z. Como é que a gente identifica essas coordenadas? Então é o seguinte: a gente pega uma reta aqui P paralela ao eixo Z, e o ponto onde ela atravessar bem aqui o plano XY, a gente marca esse segmento de reta aqui, ligando a origem com esse ponto aqui onde a gente projetou no plano. E aí esse ângulo que vai formar bem aqui, ele é medido sempre do eixo X em direção ao Y. Ele é medido assim, no sentido que seria o anti-horário quando a gente vê o plano cartesiano de frente assim, né? Então esse ângulo φ é medido assim, nesse sentido anti-horário, certo? Como indicado aí no desenho que eu fiz. Muito bem. E aí o Z vai ser e o R vão ser obtidos pegando agora essa ligação entre o ponto P e o eixo Z, que seja paralela ao plano XY. Então essa distância vai ser justamente como se a gente fizesse um cilindro cujo centro, o eixo central aqui é o eixo Z, e cuja borda passa pelo ponto P. É por isso que o nome é coordenadas cilíndricas, porque aí essa distância R vai ser o raio desse cilindro imaginário, o Z vai ser a altura desse cilindro imaginário, e o φ vai ser esse ângulo que varre o cilindro aqui, que vai de 0 até 2π, certo? Então essas vão ser as coordenadas cilíndricas. E para a gente escrever um ponto que está em coordenadas esféricas para cilíndricas ou vice-versa, a lei de transformação vai ser a seguinte: vai ser nas coordenadas vai ser o seguinte: x igual a r cosseno φ, y igual a r seno φ, e o z das coordenadas cartesianas vai ser o mesmo das coordenadas cilíndricas, não vai ter mudança. Já para os versores, que são os vetores de base,
a gente vai ter o seguinte. Então a gente vai ter novos versores que vão ser R chapéu, Φ chapéu e Z chapéu, que faltou eu fazer aqui. Depois eu quero fazer um desenho aqui para explicar melhor, mas aqui vai estar o R chapéu seguindo a direção do R. O Z chapéu vai estar igual, vai estar bem aqui. E o Φ vai ser tangente bem aqui ao cilindro. Então o Φ chapéu está lá, a gente projeta ele bem aqui, certo? Então essa aqui vai ser as direções desses versores. E eu não vou deixar assim para não poluir aqui a figura, mas quando eu salvar o PDF eu pretendo botar aqui certinho. Bom, então esses versores eles vão se transformar, vão ser obtidos, melhor dizendo, da seguinte maneira. R chapéu vai ser igual a cosseno Φ I mais seno Φ J. Depois o Φ chapéu vai ser menos seno Φ I mais cosseno Φ J. E o Z chapéu, como o Z não mudou, vai ser o mesmo, certo? Então essas aqui vão ser as mudanças de coordenada dos versores, que são os vetores de base. E aí o gradiente, e aí a gente vai estudar funções em coordenadas esféricas e cilíndricas e seus divergentes e rotacionais. Mas antes de falar do gradiente, vamos ver um pequeno exemplo aqui de como transformar essas coordenadas. No caso de cartesianas de cilíndricas para cartesianas, por exemplo. Não é mais fácil o contrário, na verdade. É um exemplo só para a gente ter um exemplo. Então, de coordenadas cartesianas para cilíndricas, vamos ver aqui como é que a gente poderia escrever essa função escalar f de x, y, z, que é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x, y, z. Vamos ver como é que a gente pode escrever ela em coordenadas cilíndricas. Então a gente só pega o x que a gente tem lá da mudança de coordenadas, que é r cosseno φ. Depois o y, que é r seno φ. E o z, que é o próprio z. Então a função f, ela vai ficar, agora vai ser uma função f de r, φ e z, não mais de x, y, z, que vai ser x ao quadrado, então eu substituo o x aqui, que é r cosseno φ, mais y ao quadrado, substituo por r seno φ, e menos 2xyz, então é 2 r cosseno φ vezes r seno φ z. Então isso aqui vai ficar r quadrado cosseno quadrado, r2 seno quadrado também, e aqui fica menos r quadrado z, só que bem aqui fica 2 cosseno φ seno φ. Aí tem uma identidade trigonométrica que isso é seno de 2φ. Então a gente pode simplificar, né? Esse aqui, como cosseno quadrado φ mais seno quadrado φ igual a 1, a gente simplifica. E esse aqui, né, esse termo vai dar igual a seno de 2φ. Então essa função
de r, φ e z, né, coordenadas cilíndricas, pode ser escrita simplesmente como r ao quadrado menos r ao quadrado z seno de 2φ, ou a gente pode simplificar mais ainda e escrever como r ao quadrado vezes 1 menos z seno de 2φ, certo? Então é assim que a gente muda de coordenadas cartesianas para as coordenadas cilíndricas, basicamente. Se fosse uma função vetorial, aí teria que inverter essa mudança de coordenadas aqui, mas eu posso falar isso outra hora, porque senão vai ficar um pouco cansativo. Muito bem, então em coordenadas cilíndricas a gente pode calcular tudo que foi calculado lá em cartesianas da seguinte maneira. Então o gradiente em coordenadas cilíndricas vai ser uma expressão. Essas expressões elas são encontradas usando a regra da cadeia, né, que diz como é que a gente faz mudança de variável em funções de várias variáveis. E aí a gente chega numa fórmula. Eu não vou demonstrar fórmula nenhuma, né, porque já é fórmula demais. Então eu vou apenas apresentar aqui. Então o gradiente vai ser a derivada da função em relação a r, r chapéu, mais 1 sobre r. Derivada da função em relação a φ, φ chapéu, mais a derivada da função em relação a z, k chapéu. Muito bem. Essa é a fórmula. Então a gente pode ver um exemplo. Por exemplo, se fosse essa função aqui escrita em coordenadas cilíndricas, f de r, φ e z, igual a cosseno φ mais 1 sobre z dividido por r ao quadrado, vai ficar melhor escrito de outra forma, assim. Então calcule o gradiente dessa função em coordenadas cilíndricas. Bom, aí a gente precisa calcular as três derivadas de primeira ordem, né? E depois substituir na fórmula, prestando atenção que a fórmula não é a mesma de coordenadas cartesianas. Então a derivada de f em relação a x em relação a r vai ser a derivada em relação a r disso tudo aí. Agora essa parte aqui não depende de r, mas ela não está somando, está multiplicando. Então ela sai e fica assim. Derivada de 1 sobre r2. Que é a mesma coisa que r a menos 2. Então isso vai dar menos 2 vezes r a menos 3. Que é a mesma coisa que menos 2 sobre r ao cubo. Então essa derivada fica menos 2 sobre r ao cubo vezes cosseno φ mais 1 sobre z. Aí as outras derivadas, derivada de f em relação a φ, vai derivar lá o cosseno em cima. Então fica 1 sobre r2, derivada em relação a φ de cosseno φ mais 1 sobre z. A derivada do 1 sobre z dá 0, e a do cosseno dá menos seno, então fica menos seno φ sobre r2. E finalmente a
derivada em relação a z. O r também pode sair, né, que está multiplicando, então fica 1 sobre r2 d dz disso aqui. E a derivada de 1 sobre z é menos 1 sobre z quadrado. Então fica z quadrado r quadrado. E aí, juntando essas três, a gente tem o gradiente. Então, o gradiente da função vai ser, pela fórmula, né? Pela fórmula, ele vai ser derivada em relação a r chapéu, mais 1 sobre r derivada em relação a φ chapéu, mais a derivada em relação a z chapéu. Então vai ficar menos 2 sobre r ao cubo, cosseno φ mais 1 sobre z, r chapéu. E esse segundo termo eu tenho que prestar atenção que vai multiplicar bem aqui por 1 sobre r, por causa da fórmula que não é a mesma das coordenadas cartesianas. Bem, aqui tem 1 sobre r. Então aqui vai ficar menos seno φ sobre r ao cubo. Depois, mais a derivada em relação a z. Então vai ficar menos, aqui φ chapéu, né? Menos 1 sobre z2r2 k chapéu. Beleza, então esse é o gradiente dessa função, levando em consideração que em coordenadas cilíndricas a fórmula não é a mesma, então tem que tomar cuidado aí. O laplaciano em coordenadas cilíndricas, ele também vai mudar de forma, né? Então, deixa só um lembrete aí. Então a fórmula não é a mesma, quer dizer, o laplaciano de uma função f em coordenadas cilíndricas vai ser 1 sobre r, derivada em relação a r, de r vezes a derivada em relação a r, mais 1 sobre r2, segunda derivada de f em relação a φ, mais a segunda derivada de f em relação a z. Vou fazer uma pausa de 2 minutinhos aqui e já volto.
Continuando então, vamos ver como exemplo aqui o laplaciano da mesma função que nós calculamos o gradiente ainda agora. Então vamos ver como exemplo a mesma função aqui, que é uma f de r φ z, que é cosseno φ mais 1 sobre z sobre r ao quadrado, tá? Então vamos calcular o primeiro termo aqui do laplaciano, que é 1 sobre r derivado em relação a r de r vezes a derivada em relação a r e aqui a gente vai multiplicar r pelo resultado que a gente encontrou ainda agora, né? Então o resultado é menos 2 sobre r ao cubo vezes cosseno φ mais 1 sobre z, menos 2 sobre r ao cubo vezes cosseno φ mais 1 sobre z. E esse segundo termo aqui não depende de r, então ele sai junto com o sinal negativo ali. Então fica menos 1 sobre r vezes cosseno φ mais 1 sobre z. E aqui dentro vai ficar, esse 2 sai também, vou simplificar, então fica 1 sobre r ao quadrado. Então vai dar menos 2 vezes 1 sobre r ao cubo. Então simplificando, vai ficar mais 4 sobre r à quarta vezes cosseno φ mais 1 sobre z. Certo? Aí o segundo termo do laplaciano vai ser 1 sobre R2 vezes a segunda derivada de f em relação a φ. Então fica 1 sobre R2 da derivada em relação a φ, da derivada da função em relação a φ, que a gente já calculou. Então fica 1 sobre R2 derivada, e a gente olha aqui o que a gente já calculou. Deu menos seno φ sobre R2. Então isso vai dar menos seno φ, que sai, tá errado, derivada em relação a φ. Então o R2 sai, fica menos 1 sobre r à quarta vezes a derivada de seno, que é cosseno. Vou escrever assim, fica melhor. Menos cosseno φ sobre r à quarta. E aí o último termo vai ser simplesmente a segunda derivada em relação a z. Então essa segunda derivada em relação a z vai ser a derivada do que a gente já calculou, que é o último lá embaixo, menos 1 sobre z2r2. Então é a derivada em relação a z de menos 1 sobre z2r2. Saiu menos 1 sobre r2, fica a derivada em relação a z, né, de z a menos 2, que vai dar menos 2, vai cair, então vai ficar 2 sobre r ao cubo. Z ao cubo também. R quadrado, z ao cubo. E aí o laplaciano vai ser simplesmente a soma de tudo isso. Então o laplaciano da f, finalmente, vai ser a soma de tudo isso. Até dá para simplificar um pouquinho, mas enfim, a gente só quer calcular. Então é 4 sobre r à quarta
vezes cosseno φ mais 1 sobre z, né, que é o primeiro termo. O segundo termo deu cosseno φ sobre r quarta. E o último termo deu mais 2 sobre r ao quadrado z ao cubo. Então esse é um exemplo de cálculo de Laplaciano em coordenadas cilíndricas. Muito bem. Então esses são exemplos de cálculos que a gente faz de funções escalares, né, em coordenadas cilíndricas, que a gente pode calcular o gradiente, como a gente viu aqui, que dá um vetor, e a gente pode calcular o Laplaciano aqui, que dá um escalar. Mas aí a gente pode também fazer cálculos envolvendo funções vetoriais, né, como a gente já viu em coordenadas cartesianas. Então, a gente pode calcular duas coisas. Tem o gradiente, melhor dizendo, o divergente e o rotacional, como a gente viu em coordenadas cartesianas. Então o divergente ele vai ter essa fórmula bem aqui. O divergente de um campo vetorial, que agora a gente vai ter que escrever esse campo vetorial em componentes cilíndricas. Então ele vai ter uma componente R vezes o R chapéu, vai ter uma componente φ vezes o φ chapéu e vai ter uma componente Z vezes o Z chapéu. Então o divergente desse campo vai ser, pela fórmula, 1 sobre R, derivado em relação a R, de R vezes a componente A, componente R do campo, mais 1 sobre R, vezes a derivada da componente φ do campo em relação a φ, mais a derivada da componente Z em relação a Z. Certo? Então esse vai ser o divergente em coordenadas cilíndricas. E a gente pode ver um exemplo com esse campo bem aqui. Esse campo A não, tá certo. Com esse campo A bem aqui, dado em coordenadas cilíndricas como R2 mais Z, R chapéu, mais seno φ, φ chapéu, mais φ mais E a menos Z, K chapéu. Certo? Então o divergente vai ser aplicar a fórmula anterior. Mas aí a gente primeiro identifica as componentes. Então a componente R do campo vai ser o que multiplica R chapéu, que é R quadrado mais Z. A componente φ do campo vai ser o que multiplica φ chapéu, que é seno de φ. E a componente Z do campo vai ser o que multiplica K chapéu, que vai ser φ mais E a menos Z. E aí a gente calcula o divergente termo a termo. Então o primeiro termo vai ser 1 sobre R, derivado em relação a R, de R vezes a componente R de A. E aí vai dar 1 sobre R vezes a derivada em relação a R, de R vezes a gente substitui agora a componente. Então fica R2 mais Z. Então isso dá 1 sobre R derivado em relação a R. Aqui vai dar R ao cubo mais RZ. E essa derivada, por sua vez, vai dar... Derivada de R ao cubo vai dar 3R ao quadrado. Derivada de RZ vai dar Z.
Então isso vai dar 3R mais R sobre Z. Então esse é o primeiro termo da fórmula lá do divergente. O segundo termo é 1 sobre R da derivada em relação a φ da componente φ, derivada da componente φ em relação a φ, então é 1 sobre R vezes a derivada em relação a φ da componente φ, que é seno φ. Então isso vai dar cosseno φ sobre R. Por último, a componente Z do divergente, componente não, né? O último termo do divergente é a derivada da componente Z do campo em relação a Z, que é a derivada em relação a Z de φ mais E a menos Z. Então a derivada de φ dá zero, da exponencial dá menos E a menos Z. E aí o divergente vai ser, pela fórmula, a soma desses três termos. Então o divergente desse campo vai ser 3R mais R sobre Z Não, aqui eu confundi, aqui é Z sobre R, tá errado. Então aqui vai dar 3R mais R sobre Z mais cosseno φ sobre R menos E a menos Z. Então esse vai ser o divergente desse campo. Em coordenadas cilíndricas a gente também pode expressar o rotacional, né? Eu já falei um pouco sobre o que é o rotacional, então aqui eu vou botar apenas a fórmula dele em coordenadas cilíndricas. Então em coordenadas cilíndricas, o rotacional de um campo expresso já na forma cilíndrica, como AR, R chapéu, mais Aφ, Φ chapéu, mais AZ, K chapéu, vai ser isso daqui. 1 sobre R, derivada da componente Z em relação a φ, menos a derivada da componente φ em relação a Z, R chapéu, mais a derivada da componente R em relação a Z, menos a derivada da componente Z em relação a R, Φ chapéu, mais 1 sobre R da derivada em relação a R de R vezes a componente φ, menos a derivada em relação a φ da componente R, K chapéu. Então esse aqui vai ser o rotacional em coordenadas cilíndricas. Agora vamos calcular esse rotacional para um exemplo aqui. Esse mesmo exemplo que a gente calculou o divergente. Então vamos usar como exemplo aqui o campo A de R φ Z, que é R2 mais Z R chapéu, mais seno φ Φ chapéu, mais φ mais Z a menos Z K chapéu. Então a gente identifica as componentes e calcula. Então o primeiro termo do rotacional vai ser esse aqui, 1 sobre R, derivada da componente Z em relação a φ, menos derivada da componente φ em relação a Z. Então isso vai dar 1 sobre R da derivada em relação a φ da componente Z, que é φ mais E a menos Z, menos a derivada em relação a Z da componente φ, que é o que multiplica φ chapéu, então é seno φ. Essa segunda dá 0, a outra aqui dá 1, então fica 1 sobre R.
A segunda componente do rotacional vai ser a derivada em relação a R, a derivada em relação a Z da componente R, menos a derivada em relação a R da componente Z. Então fica d dz, a componente R é R ao quadrado mais Z, derivada em relação a R, a componente Z é φ mais Z a menos Z. Essa segunda derivada dá zero porque não tem R, e essa daqui dá 1. Então essa derivada dá 1. E o último termo do rotacional vai ser 1 sobre R, da derivada em relação a R, de R vezes a componente φ, menos a derivada da componente R em relação a φ. K-chapéu. O K-chapéu não vai entrar agora, só no final. Então isso aqui é 1 sobre R vezes a derivada em relação a R. R vezes a componente φ fica R seno φ. Derivada da componente φ em relação a R, que é seno φ. Então essa daqui eu já sei que vai dar zero. E essa primeira aqui vai dar seno φ vezes 1. Então vai ficar seno φ sobre R. Vou só fazer assim para caber. Aliás, aqui é R2 mais E, né? Então essa segunda dá zero, essa primeira dá seno, então dá seno φ sobre R. Então com isso, o rotacional desse campo, por incrível que pareça, vai ficar bem simples. Então o rotacional desse campo A vai ser 1 sobre R, R chapéu, mais 1 vezes φ chapéu, mais seno de φ sobre R, K chapéu. Então com isso a gente conclui uma discussão sobre coordenadas cilíndricas. E aí, na próxima a gente continua falando sobre coordenadas esféricas, que já vai terminar o horário.